Olá, boa noite. Estamos começando mais um Conexão Capital Basement. O debate desta noite une dois temas fundamentais para qualquer empresa: a busca por inovação e a atuação dos conselhos. Conexão, estão hoje conosco o CEO da Basement, Frederico Rizzo, Oswaldo Dalla Torre, sócio do Tosini Freire Advogados, e Cláudio Guerreiro, CEO e sócio da Find HR. Meu nome é Giane Carvalho, sou diretora de redação da Capital Aberto e vou conduzir o debate nesta noite sobre o papel dos conselhos na inovação das companhias. Como funcionam os boards mais inovadores, sua estrutura e as responsabilidades que assumem. Sejam todos bem-vindos. Eu começo pedindo para que os convidados se apresentem, falem um pouco sobre a atuação e a experiência na área que possuem. Fred, você começa, por favor? Boa noite. Boa noite, Giane. Boa noite, Cláudio, Oswaldo, os demais participantes aqui desse encontro. É um prazer, mais uma vez, participar aqui em conjunto com a Capital Aberto. Eu sou um dos fundadores e atualmente CEO do Basement. Para quem não conhece, o Basement é um SaaS, né, um software especializado no controle de participações acionárias e governança societária. A gente tem como missão criar um mundo com mais donos e donas, acredita muito no impacto do equity para a transformação da sociedade. E esse tema da governança societária é algo que tem cada vez mais feito parte do nosso negócio, muito por mudanças também regulatórias que ocorreram no Brasil desde a pandemia, trazendo muito da digitalização para dentro das rotinas societárias dessas empresas. Então, eu aqui hoje estou para trazer um pouco da experiência que eu vivo hoje participando de 2 conselhos, mas também acompanhando, estudando um pouquinho desse mercado e muito para aprender aqui com o Cláudio, com o Oswaldo, nessa conversa. Então, é um prazer enorme participar aqui com vocês. Obrigada. Cláudio, por favor. Vamos lá, eu vou começar já pedindo para os participantes seguirem a Find no LinkedIn, senão meu time de comunicações me mata depois, tá? Então, por favor, me adicionem lá no LinkedIn e sigam a página da Find para vocês terem mais informações sobre a nossa empresa. Mas eu sou sócio e CEO da Find. A Find é uma consultoria de atração de talentos com DNA digital. A gente acredita muito que inovação, transformação digital é sobre cultura, cultura é sobre pessoas. Então, a gente tem uma conexão muito forte com o tema que a gente vai tratar aqui essa noite. Eu fui executivo do mundo de tecnologia por quase 20 anos, basicamente fiquei em 2 grandes corporações, IBM e SAP, e há 10 anos atrás fui convidado para ser sócio de uma primeira consultoria de Executive Search, que a gente vendeu 6 anos depois, em 2019, um pouco antes da pandemia. Em 2020, eu vendi uma outra empresa que eu era sócio, que era uma empresa de tecnologia, e desde esse momento eu tenho por prática fazer parte de alguns conselhos consultivos. Nós vamos abordar esse tema ao longo da noite. Então, além de ser empreendedor, executivo, sou também conselheiro e investidor de empresas nascidas digitais que tem por DNA trazer inovação para o mercado. Então, ao longo da noite, acho que a gente vai poder explorar um pouco mais isso. Antes de eu chamar o Oswaldo, você me lembrou de algo. O pessoal que está nos assistindo, mandem perguntas no chat, que ao longo da webinar a gente vai também tirando dúvidas, postando comentários, tá? Fiquem à vontade para mandar dúvidas aí, que a gente, tendo espaço, vamos colocando também aí na roda da conversa, tá bom? E no LinkedIn tem a Find Human Resources, mas tem a Find HR, né? É a segunda. Find HR. Só para o pessoal não confundir aqui, que eu me confundi de primeira. Então, tá bom. Oswaldo, agora Obrigado. Com você aí, faça, por favor, sua apresentação e já na sequência você tem uma apresentação aí para dar um panorama geral dos conselhos, por favor, já coloque. Legal, obrigado, Giane. Obrigado pelo convite, Capital Aberto, Basement também, essa conexão muito legal de vocês. Obrigado na pessoa do Fred e da Giane, obrigado, Cláudio.
É um prazer falar com vocês. Cláudio e Frederico, para mim, são pessoas que respiram inovação e me inspiram demais, tá, no meu dia a dia aqui como advogado. Sou sócio do Dr. Zene Freire, da área societária, trabalho muito com transação, muito com operação de M&A, mas também trabalho com governança, reestruturação societária e dia a dia societário. Estou nessa agenda já há algum tempo, aprendendo. E hoje pretendo aprender aqui com vocês, aqui do painel, com todas as pessoas que entraram para participar, com as perguntas. Tudo que a gente está falando aqui é relativamente novo, tá? As discussões são relativamente novas. A gente tem que fazer sempre um depara do ponto de vista aqui do legal, né? Que eu, como advogado, vou ter que tentar ficar mais preso aqui na minha discussão mais legal, jurídica. A gente sempre olha a nossa lei, que é de 76, mas que é ainda considerada uma lei moderna, mas que vem ainda precisando de adaptações a essa velocidade do mundo de hoje, né? Ou você inova ou você morre. Então, tem muita coisa aqui que acho que vai ser muito da nossa reflexão, do que a gente tem hoje na nossa lei. E quando eu falo lei, não estou falando só a 6404, estou falando também regulamentação, novo mercado para companhias abertas e para companhias que estejam no novo mercado, isso tudo descendo ali para companhias, empresas familiares, startups, enfim, de todos os níveis, ou você inova ou você acaba morrendo. E a inovação, ela pode vir de baixo para cima, de cima para baixo. O ideal é que tenha uma certa combinação, né, do que vem de inovação de cima para baixo, de baixo para cima, de forma que isso não cause muito atrito e que gere o que se pretende, que é o processo contínuo de inovação. E quando eu falo isso, já entrando um pouco aqui no meu tema, tá, gente? Já terminou a minha apresentação e já estou começando a apresentação do tema. Quando eu falo isso, inovação constante e contínua, não é só para a empresa absolutamente high-tech que esteja inserida num ambiente de inovação pelo core business dela, mas qualquer outra empresa, né? Hoje a gente pensa em inovação, a companhia de óleo e gás, se ela não passar por um processo de inovação, de readaptação, ela morre. E a companhia de óleo e gás ficou 150 anos, as principais faturamentos do mercado. Companhia de mineração também, buscando novas tecnologias, varejo, super importante. Não estou falando só de Google, Microsoft, Oracle, as empresas onde o Cláudio trabalhou, IBM, todas, literalmente todas as empresas têm que passar por um processo de inovação, porque as mudanças são muito rápidas, mudanças com muitas vezes mudança digital, mudança de comportamento, de consumo, tudo isso, e ou você inova ou você fica fora do mercado. Vou dividir aqui a minha tela para fazer uma apresentação. São 9 slides, tá, gente? Prometo que não vou abusar da boa vontade de todos aqui e não vou abusar aqui do juridiquês também. Não é ideia fazer um negócio denso do ponto de vista jurídico. E fico aberto aqui, qualquer interrupção, me avisem, tá? Giane, você que está no controle, por favor, me avise aqui se eu precisar, de alguma forma, voltar ou passar mais rápido algum ponto. Bom, quando a gente estiver falando de inovação hoje, a gente está pensando em inovação no espectro mais amplo possível, tá? Desde a inovação incremental, melhoria gradual de produtos e processos, inovação disruptiva, que realmente tem um impacto que desafia o modelo existente, que passa a dar os saltos, né, de produtividade, inovação radical também, transformacional, de mudança de cultura, mudança de hábito e de impacto ainda maior que disruptivo. Essa distinção que eu tô fazendo aqui é muito acadêmica, tá? E muita gente só faz a distinção entre incremental e disruptiva, mas tem algumas pessoas que preferem também utilizar o termo radical, que seria um passo além. E daí, como a gente estava falando antes, o que a gente tem por que é tão importante a gente olhar
a lei societária, né? A 6404, olhar também os outros diplomas legais, porque a atividade do Conselho de Administração, que é onde eu vou focar, o membro do Conselho de Administração, ele atua de acordo com o que está na lei, tá? E o que está no estatuto da companhia, ou no contrato social da empresa, se tiver um conselho de administração numa limitada, o que está no regimento do conselho de administração de uma companhia aberta, né? Se tiver no âmbito do novo mercado, é obrigatório esse regimento. Então, assim, o administrador ele não pode sair muito das atribuições legais e estatutárias dele. Então, por isso que é importante a gente olhar o que está na lei, o que já vem se modernizando ao longo dos anos, que cada vez mais você vai encontrar no estatuto social de uma companhia, e o que se pretende quando a gente fala em papel do administrador como catalisador do processo de inovação contínua de uma empresa. Então, aqui no quadro esquerdo, a gente tem na lei societária, basicamente, isso aqui é o que está no artigo 142 da 6404, tá, gente? Mas fixar a orientação geral dos negócios, eleição de diretoria, aprovação de contas, escolher os auditores independentes, fiscalização, autorizar alienação de ativos. O que a gente percebe do que está na lei? O papel do administrador numa figura mais reativa, né? Menos propositiva. Onde que está a chance do administrador ser propositivo pela lei societária hoje? Está muito mais no primeiro item, que é fixar a orientação geral dos negócios. Com algum esforço ali, a gente fala, poxa, se está aqui na fixação da orientação geral dos negócios, ele tem um espaço para inovação. Só dois disclaimers, tá, gente? Tudo que tiver na apresentação é informação pública, tá? Nada aqui da nossa atividade, nada disso. E não se assuste com esse dedo, eu estou com o dedo quebrado e operei ontem, então às vezes vai aparecer um dedo azul aqui, por favor, não se assustem. Então, isso é o que está na lei. Nas práticas atuais, o que a gente já encontra muitos estatutos, tá? Formulação de estratégia, aprovação do plano de negócio e orçamentos, definição de políticas internas, supervisão e monitoramento das atividades do senior management, garantia de conformidade, interface com os acionistas. Então, sim, já um papel intermediário do administrador, do membro do Conselho de Administração um pouco mais moderno e um pouco mais próximo da realidade operacional da companhia. E o que se pretende, né, nessa ideia, vamos dizer, nesse objetivo de ter inovação vinda de um conselho de administração, que a gente vai falar bastante aqui nas nossas discussões. O conselho de administração como papel indutor de definição de estratégia de inovação e planejamento, definição de políticas e diretrizes de inovação, supervisão das iniciativas, gestão de riscos associados à inovação, monitoramento do mercado e das tendências do setor. Assim, esse é um papel, vamos dizer, teórico do administrador que esteja mais preparado para esse ambiente de evolução muito rápido. E daí, isso daqui a gente pode deixar a apresentação com vocês, tá? Mas o deparo aqui de o que era a figura antes do administrador e da forma um pouco ainda que está na nossa lei societária, do que se pretende do papel do administrador, então a gente passa de uma figura de um papel mais reativo por um papel mais propositivo, tá? Definir a conduta e processo para atingir o propósito da companhia. O propósito da companhia passa a ser realmente o que vai determinar as funções do membro do Conselho de Administração. O administrador que está muito mais preocupado em check the box, e hoje o que se pretende é um administrador que desenvolve capacidade de companhia pivotar em serviços, produtos, meio de organização. Parte do Conselho de Administração, nesse exemplo que a gente está trabalhando aqui, hipotético de inovação vindo do Conselho, essa capacidade de formar um senior management da companhia que vai proporcionar, que vai pivotar o modelo de negócio daquela companhia. O Conselho de Administração ele tem a habilidade, capacidade de verificar que aquela companhia não está inovando da maneira que deveria inovar e provocar essa disruptura via a administração, né, a diretoria da companhia.
O espaço para o que a gente chama de mostly silent director, aquele é o membro do conselho que não fala nada, ouve, aprova, todos de acordo? Sim, tá, e não contribui por aquele membro que ele é mais propositivo, né, que busca o frank conversation, que a gente fala. O frank conversation é no meio da reunião de conselho de administração, estando presente ali o CEO, provocar realmente o CEO de falar, ó, isso daqui tem que fazer, isso daqui vocês, os nossos concorrentes, estão colocando tanto por cento do lucro líquido investindo em inovação, você está com menos do que isso. Então, trazer dados e ser propositivo na geração de inovação dentro da companhia, e essa busca contínua do critical thinking. A gente está inovando o suficiente? A gente está inovando no que a gente realmente precisa inovar? Então, é isso que se pretende desse papel do membro do conselho. O conhecimento baseado em experiência passada, que era o que antigamente você pegava os casos que tinham já sido analisados, normalmente o membro do conselho tem uma posição mais sênior, ele já teve muita experiência que ele pode compartilhar, e hoje, além dessa experiência que ele tem no passado, ele tem que ter o processo contínuo, né? O conhecimento contínuo do que está acontecendo, do que aconteceu no mês passado, do que está acontecendo hoje e o que deve acontecer na semana que vem. Propósito pouco relevante para a companhia, né? O propósito era pouco relevante para o conselho e ele passa a ser o grande balizador da estratégia e da conduta da companhia. Perfil uniforme, que era no passado, né? Pessoas com mais ou menos o mesmo tipo de formação social, não aberto às minorias e muito homogêneo, e hoje um perfil mais heterogêneo, que você vai buscar tanto diversidade de gênero, credo, idade também, de ter gente mais jovem, como o Cláudio e o Fred aqui, que que, embora tenha uma experiência muito longa, porque começaram muito cedo, mas se fechar a conta, vocês vão ver que eles começaram mais ou menos com 10, 12 anos já na inovação. Vou apresentar o meu RG aqui, que veio num papiro, tá? E formação, antigamente, o que se tinha, né? Antigamente, hoje, muitos ainda, né? Uma formação muito forte financeira dos membros do Conselho de Administração, e o que se busca hoje é uma formação financeira, uma formação de alguma experiência com startup, alguma startup que deu certo, que não deu certo, que a experiência sempre agrega, e essa capacidade empresarial de empreendedorismo, ela é muito bem aceita, muito bem-vinda nos conselhos de administração. Então, eu vou falar um pacote da empresa que quer inovar verticalmente, de baixo para aqui vou passar de baixo para cima, tá? Da diretoria até o conselho, que queira ter um exemplo de um pacote que é muito utilizado em empresa americana, algumas grandes empresas brasileiras que já têm essa estrutura de governança, que parte basicamente de uma diretoria de inovação ou de inteligência artificial, pode estar junto ou separado de TI, depende do tipo de inovação, que cada empresa tem uma inovação diferente, uma necessidade de inovação diferente. O diretor de inovação, ele é parte de um comitê de inovação, e esse comitê de inovação, ele é um órgão de assessoramento do Conselho de Administração, tá? E no comitê de inovação, o que você tem? O que é a mistura o que se discute no comitê de inovação? Você tem a figura do diretor que traz ali, vamos dizer, no quente da operação, o que está acontecendo, que inovação que precisa ser gerada. Você tem, dentro desse próprio comitê, o membro do Conselho de Administração, você tem o CEO, o CFO participando desse comitê e outros convidados que tenham conhecimento em tecnologia. Por exemplo, trazer o Cláudio e o Frederico para um comitê de inovação para que eles contribuam a experiência que eles tenham, tanto no comitê ou no nível de cima, no Conselho de Administração. Cada órgão desse daqui tem um representante no nível de cima, tá? A diretoria tem um representante no comitê, o comitê tem um representante no Conselho de Administração. Por que isso? Porque com isso você vai ter certeza que aquela necessidade de inovação, ela flui de baixo para cima e de cima para baixo. O Fred levantou a mão aqui.
Oswaldo, eu queria acho que aproveitar e comentar que eu achei muito legal essa estrutura aqui que tu trouxe, do modelo 1 ali, se tu puder deixar mais um pouquinho naquele slide. Uma coisa que eu percebo, assim, na minha vivência, pelo menos nos conselhos, e muito do que tu trouxeste dessa estrutura ainda, ou dessa mentalidade mais, não sei se eu digo antiga, né, mas colocada na própria lei, como você bem mencionou, de um conselho mais reativo, é que a gente vê que, na maioria das vezes, essas reuniões elas têm muito pouco espaço para inovação. O conselho está lá lidando com questões regulatórias, lidando com questões, muitas vezes, mais de curto prazo, pressão dos investidores, pressão do mercado, desafios da operação. E aí, eu acho legal isso que tu apresenta aqui, dessa estrutura de comitês reportando para o conselho, porque me dá essa sensação de que tem essa oxigenação, né? Tem um espaço institucionalizado na empresa. E eu fico pensando mesmo no Baseman aqui, uma empresa pequena, como isso poderia nos ajudar a ter um espaço com pessoas de fora que podem oxigenar as nossas conversas sobre inovação. E aí, com isso, a gente tem uma agenda mais fácil de trazer para o conselho, um trabalho que está acontecendo e, quem sabe, provocar melhor nas reuniões de conselho de administração. Então, em geral, não é um comitê que a gente vê muito comum, né? São mais comitês fiscais, comitês de pessoas, e talvez o momento atual, a velocidade das transformações tecnológicas pede mais, de fato, aqui para uma estrutura dessas. Então, é mais um comentário de um desafio que eu vejo de falta de espaço, falta de tempo, e como essa estrutura aqui, esse modelo 1 de estrutura, talvez contribua bem com esse desafio. É isso aí, Fred. Por que isso? Tá? Porque não basta você ter a pessoa qualificada para fazer inovação, para gerar inovação contínua na empresa. Você tem que ter essas pessoas qualificadas e você tem que dar tempo para que essas pessoas qualificadas entendam a necessidade de inovação da companhia e consigam se relacionar com a diretoria, eventualmente com as gerências e relacionar internamente. E não vai adiantar você trazer um baita de um figurão para o seu conselho de administração que saiba tudo de inovação, se ele não tiver mais tempo para discutir. Como você falou, reunião de conselho de administração, ela tem 1 hora, 1h30. Tem assuntos para ele entender de inovação, ele vai gastar 1 semana. Só que não é crível que você vai trazer uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui a Apple, tá? Que tinha o Al Gore no conselho, vice-presidente americano. Ele não vai fazer lá 3 semanas. Quanto que custa para pagar a hora dele, né? Agora eles trouxeram uma pessoa que era do Serviço Aeroespacial, chefe do Serviço Aeroespacial dos Estados Unidos no conselho da Apple. É a Apple também, né? Então, a Apple tem o que a gente chama de... Ela está na ponta do organizational Slack, que eles chamam, que é você conseguir ter redundância e ter muito mais do que a lei, as boas práticas te recomendam, né? Você está na ponta do organizational Slack. Você pode se dar o luxo de contratar o Al Gore para ser um representante. E assim a Oracle, assim a IBM, assim outras tantas que trazem pessoas de muito peso. Mas não adianta só trazer. Você tem que trazer, você tem que ter um comitê que vai discutir com essas pessoas e discutir com a diretoria, que vai fazer esse meio campo, tá? Que esse comitê, a figura do comitê existe, por quê? É redundância em relação ao conselho? Não. Porque esse comitê, ele se reúne, ele é órgão permanente, muitas vezes é órgão permanente, e tem 2 reuniões por semana para discutir algum assunto, para conseguir levar a ideia que foi criada no conselho de administração por essas pessoas para a implementação no nível do senior management da companhia e para baixo. Então, isso tudo que você está falando, a gente vai falar das dificuldades disso, né? Que as pessoas que estão nos ouvindo vão perguntar, mas quanto que custa isso? Custa dinheiro, né? E daí a gente vai falar, bom, e onde que cada empresa deve se colocar?
Não temos essa resposta, infelizmente, né? Não tem um one fits all aqui que vai servir de governança. Mas esse é um modelo que, assim, as empresas que querem ter uma inovação de cima para baixo, de baixo para cima, que consiga implementar no longo prazo, utilizam bastante. Experiência americana, algumas empresas brasileiras que a gente vai falar um pouco aqui pela nossa experiência também. Aí um segundo modelo, que é um pouco mais complexo ainda, que é um pouco mais completo, não mais complexo, que tem todas essas figuras que eu falei do modelo 1, com esses 3 níveis, né, de cima para baixo, conselho, comitê e diretoria envolvida e com trocas e com pessoas participando em cada um dos órgãos, e os hubs de inovação, para provocar o Open Innovation. Então, além de você ter essa subida e descida de informação de inovação, você tem vamos dizer, as incubadoras, as catalisadoras, o investimento que se faz via Venture Capital em empresas de inovação que estejam no track daquela determinada empresa. Aquela inovação, você tem que ter um meio também para pegar aquela inovação e jogar isso para implementar na sua companhia, e daí você tem que ter esses caminhos. Então, aquela estrutura que a gente já falou, mas a inovação feita no ambiente de Open Innovation, dessas investidas via fundos de Venture Capital dessas companhias. Aqui são alguns exemplos, tá? Da Telefônica com a Vivo Venture e com a Wire, que é um Venture Capital de menor investimento, e a Vivo Venture maior investimento. A Cubo da Itaú, a Inova do Bradesco, a Pulse da Raizen, a Ambev, que tem vários, e a Raia do Brasil também com a Vitati, que a gente vai falar um pouco. Agora a gente chegou aqui numa parte super importante, que é como que a gente escolhe, né, essa estrutura 1, a estrutura 1 mais o hub, ou nada, ou deixa no CEO. Aí vai depender, que são os determinantes, né? Empresa de controlador definido versus corporation, e daí eu vou falar aqui em regra, tá? Empresa de controlador definido normalmente coloca mais poder no CEO e no senior management, e daí se a inovação não estiver acontecendo, é mais fácil ele trocar o CEO e colocar outra pessoa que vá dar seguimento a isso, tá? Isso, a companhia que tenha um controlador definido ativo no dia a dia da companhia. Na corporation não tem controle definido, e daí para você não dar excesso de poder para um CEO e para você conseguir controlar a inovação que está sendo feita pelo CEO e pelo senior management, você muitas vezes faz um conselho de administração mais robusto do lado de inovação, para provocar o CEO. Como não tem um controlador, tem que ter alguém que tem os olhos em inovação, e daí você faz um board mais robusto ali em inovação. Participação dos acionistas fundadores no negócio. Aí eu quero falar um pouco no final da Raia do Brasil, que as famílias, né, são algumas famílias que hoje são os controladores, eles se afastaram do negócio e fizeram um conselho robusto para que a inovação continue sendo a essência da companhia, e daí eu estou falando inovação em todos os sentidos, tá? Inovação, hábitos de consumo, formas de loja, onde eles estão, o que eles vão de e-commerce, o que eles vão físico, tudo isso daí. Porte da companhia, não dá para esperar aquela proposta de governança 2 que a gente falou, com aquela governança com os 3 órgãos, mais o hub, se a empresa está ali no dia a dia sofrendo para conseguir fazer o negócio sobreviver. Então, passa muito por isso, tá? Pelo porte da companhia, e o nível de criticidade de inovação no negócio da companhia também. Essas empresas que a gente está falando, né? Oracle, IBM, Microsoft, Apple, tudo isso, elas respiram, o core business, a inovação. Só elas precisam? Não. Mas essas empresas certamente vão ter uma preocupação maior em ter uma pessoa como o Al Gore tem no conselho na Apple, tá? Do que outras empresas. Fatores a serem considerados e barreiras. Custos, acho que não precisa nem falar, essa estrutura custa dinheiro. O membro do conselho de administração, ele é remunerado, muitas vezes bem remunerado.
para a atividade normal, uma reunião mensal, uma reunião trimestral, tudo isso. Quando você aumenta, tenta implementar aquela governança, que você vai precisar ter reuniões mais constantes, de 2, 3 horas, participação do conselheiro, eventualmente em workshop, criação do comitê, gente especializada em inovação no comitê, e daí você tem workshops feitos no comitê. Obviamente, isso tem um custo. E daí a gente vai para aquela discussão de até que ponto esse organizational slack aqui, ele cabe no meu dia a dia, tá? Então, isso é super importante. Fortalecimento de CA versus autonomia do senior management. E daí já vou entrar no terceiro item, em questões culturais. Nos Estados Unidos, é muito comum o papel do conselho de administração impulsionando inovação, dando as cartas na formação de inovação, na construção, né, contínua de informação, e muitas vezes passando as diretrizes para o senior management para a implementação. Então, a inovação é criada daqui, do conselho, e dela é repassada para a diretoria implementa. Por que eu estou falando cultural? Porque você pega nas grandes empresas, você pergunta para um CEO se ele quer ter um membro do conselho de administração forte, robusto, cheio de gente dando pitaco no que você tem que inovar ou não. Na nossa realidade, isso ainda vai precisar no processo de amadurecimento, que tem muito CEO forte que fala, não, inovação, você acha que algum conselheiro vai entender mais de inovação do que eu e a minha diretoria de inovação? Então, daí, por que é tão importante duas coisas? Esse nome, ele passar uma confiança, né, grande do histórico de inovação, e essa estrutura que a gente está falando aqui, ela ser legitimada na companhia. O que é ser legitimada? O seu comitê de inovação, ele ser aprovado por assembleia, os nomes serem, todas as pessoas serem pessoas de peso no mercado, e você ter o regimento do seu comitê também ser aprovado por assembleia, você aprovou tudo que você está colocando de governança pela assembleia, e a assembleia é órgão soberano, e daí você está com vamos dizer, o aval da assembleia nas suas questões. Vou falar um pouquinho aqui só de 2 casos muito rápidos, tá, gente? Meu tempo já está esgotando, já esgotou, na verdade, do caso Raia Drogasil e do caso Itaú, informação pública, tá? Nada isso de textos de pessoas que escrevem sobre isso e do que se comenta no mercado. Empresas que têm inovação no seu conselho, por razões diferentes, mas com alguns traços de similaridade, tá? Na Drogasil, as famílias saíram da operação da companhia, né, do dia a dia da companhia, e colocaram conselheiros fortes ali para ajudar no processo de inovação e verificar a conduta do senior management na produção de inovação. E também as duas empresas, né, também tem o Open Innovation, que trazem inovação das suas investidas, com um comitê de estratégia, as duas têm comitês implementados. O caso do Itaú, muito forte em Open Innovation, muita geração de tecnologia produzidas nas investidas, e essa criação da ponte entre empreendedor, empresa consolidada de mercado, investidores e grupo de ensino também, que ele sobe, também trazendo para o conselho aquela, vamos dizer, a Langus Manus dos controladores, que não estão mais tão próximo do dia a dia da companhia. E com isso eu encerro, gente, desculpa ter passado o meu tempo aqui, para a gente abrir aqui e responder as perguntas e fazer o bate-papo. Obrigada, Oswaldo. Da sua apresentação, eu queria fazer a pergunta, uma pequena provocação aí aos 3, que me chamou muito a atenção. Você falou no início do depara, a palavra de um conselho reativo para um conselho propositivo. E aí me vem muita ideia da cultura das empresas, que é muito centrada no comando do presidente, do CEO, enfim, da figura. Como romper um conselho propositivo causa dificuldades ali de lidar com diretoria, de lidar com o CEO. Como romper isso? Principalmente aí falando no ambiente aqui, nosso, local, que é bastante, assim, ainda conservador nesse sentido. Colocando, por exemplo, um CEO
que venha de uma área de inovação e que, portanto, valide. Não é só um conselho que tem um olhar para inovação, mas um conselho propositivo, que foi a palavra que você usou, que é um conselho que tome a frente. Isso é, de fato, viável, aí, olhando para o Brasil? Eu queria uma resposta dos três, que me pareceu algo bastante desafiador. Vamos lá, quem começa? Quem quer começar? Começa você ou Fred, porque depois eu quero fazer esse depara, eu quero fazer o depara os conselhos consultivos, que são para Tá. as empresas de capital fechado. Vou começar aqui, Fred, se me permite, mas é justamente, Jane, aquele ponto que a gente estava falando. Você perguntar para alguns CEOs fortes, de muito conhecimento no mercado, reputação, tal, se ele gosta de ter um board forte, como tem que ser, tá? A gente não está falando de uma figura maluca, de invenção, não. O board tem que ser forte. A estratégia, ela sai do board, ele está lá para isso, tá? De gerar essa estratégia, provocar, pivotar, como a gente está falando, que é o conceito que se espera dessas grandes empresas de inovação. Se perguntar para ele se ele gosta, se ele prefere ter mais autonomia, ele vai falar que prefere ter mais autonomia, porque na cabeça isso é cultural ainda, tá? E a gente passa por uma modernização, as gerações mais novas já estão muito mais abertas a essa dinâmica de não sou eu sozinho que defino, mas ainda tem essa barreira cultural que eu estava mencionando, daquela provocação do CEO de falar, falou que esse cara entende mais de inovação do que eu que estou aqui 24/7, aqui há 5 anos trabalhando, ele chegou semana passada e vai querer falar, vai querer pitaco no que eu faço. Então, isso já está muito mais avançado nas grandes empresas americanas, porque o board já elege o conselheiro que tem essa personalidade de ouvir as ideias que venham do conselho, tá? Mas ainda é uma barreira que a gente vai passar por um tempo, mas é um processo de modernização. Tudo que a gente está falando aqui é novidade, né? Então passa por isso também, mas ainda é uma questão cultural super importante, já. Perfeito. Bom, posso trazer aqui um pouco do meu ponto de vista, né? Existem algumas diferenças, talvez não tão sutis entre os conselhos de administração, que pontuando aqui o que o Oswaldo já comentou, obrigatório para as empresas de capital aberto e SAs, né? E eu e a Find, temos um foco muito maior nos conselhos consultivos, que são para as empresas médias e empresas familiares. Essas empresas, elas não precisam ter conselhos, né? E elas, talvez o processo de formação de conselhos, talvez seja mais por amor do que pela dor, sabe, Giane? Como não existe a obrigatoriedade, existe uma real necessidade. Normalmente são empresas que elas, pelo tamanho, elas não têm capacidade de ter em seus quadros executivos com a estatura suficiente para ajudá-las a levar para estratégias que elas querem perseguir, né? Aqui a gente está falando de inovação, mas poderia ser qualquer outro tema, uma empresa que quer abrir capital, por exemplo, e precisa trazer um CFO muito experiente, não consegue trazer isso esse CFO como executivo e traz para dentro do conselho para ajudar a desenhar essa abertura de capital, mas a gente se atendo aqui ao nosso tema de inovação, normalmente são empresas que temem ser disruptadas, né? Até porque, de novo, a capacidade de investimento delas é mais limitada, e aí elas trazem esses conselheiros para dentro da sua esfera ali, do seu ecossistema, de maneira a trazer uma visão de mercado mais arejada. A vida do CEO de empresa média e empresa familiar é uma vida muito solitária. Normalmente, grandes decisões são centralizadas. E ter um conselho que ele possa olhar, que possa trazer provocação, que possa trazer visão de mercado, que possa conectar pessoas, que possa fazer parte de comitês específicos, isso tem muito valor para a empresa.
a gente percebe que dentro dos conselhos consultivos, toda essa liturgia que é obrigatória nas empresas de capital aberto, liturgia, formalização, rituais mais rígidos, isso não acontece dentro dos conselhos consultivos. Aliás, um alerta que eu faço muito para os conselheiros consultivos é tomarem cuidado para não se tornarem consultores dessas empresas. A linha é muito tênue ali que separa o conselheiro do consultor, né? Mas existem algumas travas importantes. Mas a relação com o CEO ou com os acionistas da empresa é uma relação, por vezes, mais próxima, como eu já comentei, menos formal e sem tantos rituais. Eu acredito muito, Gianni, que inovação é um tema que tem a ver com cultura das empresas. Eu entendo a necessidade das empresas terem executivos carregando essa bandeira, porque também é preciso dar alguma ordem na forma e nos processos como essa inovação é mastigada e é implementada. Mas eu acredito muito fortemente em você criar uma cultura de inovação dentro da empresa. A mudança eventual de um processo dentro da empresa, da forma como você atende um cliente, até num call center, pode ser encarada como inovação. Tecnologia é um meio e um meio muito importante de inovação nos dias de hoje, né? A gente fala de inteligência artificial, a gente fala de big data, a gente fala de temas super prementes que estão pegando fogo. Na área jurídica tem muita coisa acontecendo em termos de transformação digital, mas eu acredito muito nesse slogan nosso aqui do tal do Digital Transformation, ou na inovação através das pessoas, através de uma cultura que fomente esse respiro de inovação dentro das organizações. Então, no depara que o Oswaldo fez, eu percebo muito realmente que os conselhos de administração tiveram que se reciclar, tiveram que se tornar mais ágeis. Ficar dentro do tema financeiro e governança apenas não é mais suficiente para garantir perpetuidade das empresas, mas quando a gente olha os conselhos consultivos dentro da média empresa, não que a pequena não possa ter, tá? Mas é mais improvável. Quando a gente olha os conselhos consultivos dentro das médias empresas e das empresas familiares, a interação com os executivos, com os acionistas, se torna muito mais intensa e, por vezes, muito mais proveitosa, porque não é feito pela dor. Não que todas as empresas com conselho de administração seja pela dor, mas ela não é obrigada a ter um conselho. Então, aquele acionista que tomou a decisão de montar o conselho, ele fez porque ele realmente enxergou o valor máximo naquela formação. Ficou Estão claro? falando... Ficou. Acho que sim, né, Fred? Sem dúvida, eu queria acrescentar e pegar o gancho aqui também com essa pergunta do Alexandre, que toca no ponto também da transformação via cultura. Como fazer isso, né? Acho que é legal, ele coloca aqui criar o organograma e aprovar um comitê. Essa é a parte fácil, de fato. Acho que é um início, mas é a parte mais fácil. Agora, como transformar a cultura nessa relação com conselho de administração e comitês? E, na minha opinião, isso passa muito, é muito papel dos administradores, que são, na maioria das vezes, quem definem essas agendas de reunião e é quem define muito da dinâmica da reunião. E muitos dos administradores, dos executivos que tocam o negócio, eles, eu acho que têm essa visão que o Oswaldo colocou de ir para a reunião para prestar contas, né? De ir para a reunião com as respostas definidas, para apresentar a conclusão de estudos que eles fizeram. Eles não levam muitas dúvidas, eles não levam tantas perguntas para os conselhos, né? Na maioria das vezes, ou pelo menos na minha experiência. Então, eu acho que muita dessa mudança cultural
ela precisa acontecer através da mudança dessa parceria de administradores e conselheiros, e aqui sejam eles consultivos ou deliberativos. Mas essa relação que está mais aberta para troca, que está mais voltada para os testes, para os processos, e não só a mensuração lá do retorno financeiro, né, do ROI, de tais iniciativas no curto prazo, que sim, tem o dever fiduciário de maximizar o retorno para os acionistas, mas muito dessa cultura de testes, de experimentação, de fracassos, que é fundamental para a inovação, vai exigir essa mudança de mentalidade, vai exigir esse comportamento diferente. Então, acho que está correto, precisa passar pela cultura, vai passar pela escolha dos conselheiros. Quem são conselheiros que... Um webinar há um tempo que nós fizemos também sobre conselho, eu achei muito interessante de quanto que o conselho é representativo dos stakeholders da empresa. Eu sou uma empresa de bens de consumo que vendo para o grande mercado brasileiro. Pô, metade da população é de raças negras, né? O quanto que o meu conselho tem essa diversidade de raça também exposto ali para conseguir trazer inovação? Como é que eu vou entender essas pessoas se eu não tenho ninguém no conselho ou mesmo na administração da companhia que entenda o meu stakeholder principal ou representativo? Então, são algumas dinâmicas que precisam ser incorporadas para que a cultura seja transformada. Eu vou ler também uma pergunta aqui que faz sentido na sequência do que o Fred falou. Deixa eu só voltar aqui. É do Felipe Humberto Guardiano, para o Oswaldo. Qual a sua visão quanto à inovação em indústria, segmentos mais tradicionais, como em escritório de advocacia, no qual ainda há, em alguns deles, uma visão mais tailor-made para as atividades que são realizadas? Qual estratégia seguir para quebrar alguns paradigmas? Acho que faz sentido até pelo que o Fred falou, né? De conselhos que às vezes são super homogêneos, né? Não tem diversidade e aí é mais difícil inovar também, né? Essa é para você, Oswaldo. É uma ótima pergunta e vou fazer o gancho até na explicação do Fred. Quando a gente fala dessa nova formatação dos conselhos, né? A gente não está falando só de colocar uma pessoa muito experiente em inovação, empreendedor, mas de diversificar mesmo o conselho, mudar, de quebrar aquela figura homogênea e trazer mais pessoas trazer mulheres, pessoas mais jovens, trazer pessoas de minorias. O Fred falou, no Brasil, mercado consumidor, você pega principalmente no Nordeste, você tem estados que você tem 70% da população negra, e você tem a empresa que atua naquela localidade que não tem um negro no conselho. Olha o quanto que ajuda você ter diversidade nesse sentido também. Cada vez se provoca mais, os Estados Unidos já começou há muito tempo. Eu tinha muitas discussões dessa com um sócio muito querido que saiu do escritório há pouco tempo, que é muito craque de governança, o André Camargo, que é um grande professor na área, e a gente falava muito disso. Isso já está refletido no informe de governança, né, das companhias abertas, da sua diversidade, tudo isso. Inovação ainda não, está pouco refletido nesses materiais do Pratica ou Explique, enfim. Mas agora tentando responder um pouco num setor tradicional, como o que Felipe menciona, a história da advocacia. Todos esses problemas que a gente já discutiu, com um elemento adicional, que é a vaidade do advogado, né? O advogado, de regra, é muito vaidoso. O advogado acha estou falando de escritórios grandes, pequenos, médios, que ninguém entende melhor do que o negócio dele, do que ele.
você tem esse fator adicional de complexidade. Agora, como você aplica esses níveis aqui? Muitas vezes, estou falando de escritórios médios e grandes, tem um comitê executivo, né? E você tentar fazer toda essa diversidade que a gente está falando, em termos de pessoas com outras experiências, gênero, né? Mudança de pessoas trazer mulheres para conselho, porque eu insisto tanto e falo isso com muito orgulho do Tosini Freire, que o Tosini Freire, o nosso comitê executivo, ele é formado predominantemente por mulheres, e dos únicos, né, dos grandes escritórios que tem a predominância de mulheres no comitê executivo. Então, implementar essa mudança no conselho executivo, fazer esses grupos também, que não vai ter um comitê, na forma de um comitê, normalmente é difícil no escritório de advocacia, por exemplo, trazer uma pessoa de fora para o seu comitê. Você vai trazer eventualmente, grandes estruturas, né? O seu diretor de marketing, que não é advogado, o seu diretor financeiro para fazer essas discussões, mas em escritório, o que funciona muito bem é isso que o Cláudio falou, dos conselhos consultivos. Você implementa um grupo de pessoas que estão atentas a essa inovação, sem essa questão de dever de lealdade, dever de informar, todas essas travas do administrador, do conselheiro de administração, e você discute isso no conselho consultivo. Isso é muito comum em escritório de advocacia que pretenda implementar um processo de inovação contínua. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui que é para os três, e é uma pequena provocação, achei bem interessante. É do André Camargo, não sei se é o colega do Oswaldo que mandou. Poxa, não sei se é o André Camargo que eu conheço. Pois não sei. Primeiro, parabéns. Pela qualidade da pergunta, é provável aqui. Que é provável, porque está bem assim no ponto certo. Primeiro, parabéns pela discussão, aqui ele fala. Pergunta aos participantes se o tema inovação, dentre tantos, pode não ter o efeito contrário em estruturas de governança inadequadas, qual seja o de inibir a inovação justamente por se temer, por exemplo, assumir riscos que podem representar responsabilidades em nível até pessoal. Gostaria de saber o que os palestrantes pensam sobre o potencial de riscos. Parabéns novamente. Aí fiquem à vontade, Cláudio, Frederico e Oswaldo. Vou começar aqui só para fazer uma observação. Pelo tipo da pergunta, estou desconfiado que é o André Camargo que eu conheço, para quem não conhece, o André Camargo é um dos maiores professores de governança que a gente tem aqui no Brasil. Foi o pouco de governança que eu conheço. Eu aprendi com o André Camargo, então, uma pessoa, se for ele, André, um abraço muito apertado para você. E se não for esse André, parabéns pela pergunta também, que faz muito sentido. Corre-se, sim, esse risco, tá? E conflita com a questão cultural que a gente estava falando, tá? Giane, Cláudio, Fred, de até que ponto que o senior management está acostumado e aberto para essa inovação de cima para baixo, tá? Até que ponto que uma companhia que queira implementar uma governança dessa natureza não vai perder bons executivos que não se submetam ainda a esse tipo de abertura, que ainda estejam trabalhando há 30 anos naquele mesmo modelo mental, né, de inovação ou de construção da estratégia da companhia, muito vinda de baixo. E no momento que ele é provocado, até que ponto que isso não pode atrapalhar vamos dizer, a harmonia do senior management e das decisões que a companhia toma. Então, é muito pertinente essa pergunta. É por isso que o grande ponto não tem um formato que vai se aplicar para todas as empresas. Não tem um tipo de escolha de conselho de administração que é o certo ou que é o errado. Vai depender do tipo de inovação que você faz, do recurso que você tem para ter esse organizational slack que a gente fala tanto,
vai depender da criticidade do papel de inovação na sua companhia, e vai depender também de uma decisão difícil, muitas vezes, do controlador, de tirar poder de um administrador, de um CEO, que é uma pessoa de confiança dele, e de alguma forma, pulverizar esse poder no conselho, e correndo o risco de perdê-lo. Então, acho que muito, muito pertinente a pergunta que foi feita. Eu vou lançar uma granada aqui, posso não? Fica à vontade, a granada é sua. Vamos dar uma chacoalhada aqui. Eu acho o seguinte, você trazer uma cultura de inovação para uma empresa, para uma organização que tem ainda sua governança pouco estruturada, pode oferecer risco para a organização? Eu acho que pode. Mas o fato é o seguinte, as empresas que não abraçarem uma cultura de inovação, elas vão deixar de existir. Então, você está falando de correr um risco contra uma certeza. Vamos falar de uma inovação muito, que hoje é até tola de se falar, né? Alguém compra alguma coisa de bens de consumo, de alto valor agregado, sem entrar na internet e fazer uma pesquisa de preço, de features do produto, de benefícios, do que a turma está falando sobre aquilo? Ninguém faz mais isso. Então, imagine uma empresa de bens de consumo de alto valor agregado. Não estou falando aquilo que a gente vai na esquina ali comprar, não. Estou falando de alguma coisa de alto valor agregado. Imagina você querer comprar alguma coisa e esse player não está nas redes sociais ou no Google e etc. A gente não vê, mas isso foi uma inovação um tempo atrás, certo? Hoje, para a gente, isso é básico, né? Mas isso foi uma inovação um tempo atrás. Então, eu não tenho dúvidas de que qualquer que seja a organização, óbvio que quando a gente vê segmentos que são mais tradicionais, como é o segmento dos escritórios de advocacia, por exemplo, possa haver um pouco mais de resistência, seja porque tem um lado cultural, seja porque as leis não são coisas que mudam todos os dias, né? Existe uma governança mais pesada, existe um regulatório mais pesado, mas mesmo essas empresas, se elas não trouxerem uma cultura de inovação para dentro de casa, elas vão ficar pelo caminho. Cada vez mais a gente vai ver escritórios de advocacia usando inteligência artificial para fazer aquele trabalho que era o trabalho pesado, que era o trabalho braçal, que era o trabalho que agregava menos valor lá na ponta para o cliente. E, de novo, estou falando de uma inovação aqui que tenho certeza que para a audiência aqui já é meio básica, a gente já nem vê mais como inovação. Mas se as empresas não trouxerem essa cultura para dentro de casa, eu tenho certeza que elas vão ficar pelo caminho. Eu acho, complementando o Cláudio, assim, a pressão hoje é por inovação que vai além dessas melhorias incrementais, né? Vou trazer uma inovação que vai melhorar aqui a minha cadeia de suprimentos, que vai melhorar a eficiência aqui da minha operação. Eu acho que isso aí também já é o básico. O que se espera dessas conversas, o que se espera dos conselhos, são discussões de inovação com um viés mais de criar novas propostas de valor, de criar até novos modelos de negócios, novas formas de entregar valor para o seu cliente. É o que tem sido possibilitado por novas plataformas tecnológicas, como a inteligência artificial, como blockchain, como Open Banking, né, e outras plataformas tecnológicas que têm surgido ultimamente. Uma pergunta em cima até do que o André Camargo, que é o André Camargo que o Oswaldo citou, ele já se identificou ali, ele fala de responsabilidade pessoal, citando aí esse papel ampliado do Conselho, né, que já tinha uma responsabilidade super importante, agora inclui mais uma, e a gente teve vários casos aí, sempre muito ruins, que dão notoriedade aos conselhos em momentos que não são tão positivos. Está mais difícil montar bom conselho, assim, bons conselhos?
está mais criterioso e mais, inclusive, difícil encontrar conselheiros que topem esse desafio e que é um desafio que pode, como diz o André, desaguar em nível de responsabilidade pessoal? Posso falar como headhunter aqui, não? Vai lá, Cláudio, eu acho que você é a pessoa que vai ter a melhor experiência para ver quão difícil que está para montar um conselho. Eu não acho que esteja mais difícil, não, Giane, porque, bom, a gente está falando aqui de conselho com foco em inovação. Talvez, então, olhando só para o tema inovação, talvez sim, tá? Porque, obviamente, esse é um mundo que se transforma todo dia, né? A gente sabe que a gente tem um gap gigantesco de formação de pessoas no mercado, de um modo geral, e um conselheiro não é formado, saiu do colégio ali, agora eu sou conselheiro de inovação. Normalmente, por baixo dessa camada de inovação, tem um executivo ali muito rodado, muito experimentado de mercado, testado em ambientes muito áridos, muitas vezes. Acho que depende muito, Giane, assim, dentro dos conselhos de administração, por exemplo, depende muito do propósito, né? Então, assim, eu converso com muito conselheiro e eles têm uma tendência a entender os motivos daquela formação. Eles sabem que a empresa de capital aberto tem que ter o conselho, mas eles tentam entender o porquê deles, qual o papel deles dentro desse conselho, para entender se aquilo é simplesmente é uma formação, porque a gente precisa prestar contas para o mercado de alguma maneira, ou se tem um propósito. Uma indústria, o Oswaldo falou de oil and gas, aí a Petrobras agora quer ser uma empresa de energia, e energia não é só oil and gas, né? Então, a gente quer fazer coisas diferentes e queremos trazer provocação de fora. Esse é o tipo de projeto, vamos dizer assim, né, que seduz um conselheiro. Óbvio que tem um pacote de remuneração excelente dentro dos conselhos de administração, mas esse é um tipo de projeto e de propósito que seduz os conselheiros. Agora, óbvio, eu já vi muito conselheiro se negando a fazer parte de conselhos, porque, putz, tem um risco gigante, como o Oswaldo mesmo já destacou, tem um risco aí na sua pessoa física, né? Acho que todo mundo sabe disso, tem um risco na sua pessoa física, eventualmente os D&Os aí, que são os seguros, deixam arestas aí para que o conselheiro fique sob um risco maior. Existe um risco que as pessoas falam um pouco, mas que eu acho muito importante, que é o risco de imagem. No caso Americanas, por exemplo, um dos conselheiros lá, eu sou muito próximo dele, é uma pessoa assim de uma carreira super ilibada aí de tudo que ele executou, e o nome dele apareceu no jornal, né? Isso aí não tem preço, não tem D&O que cubra esse tipo de coisa. Então eu vejo dificuldade daquelas empresas que estão com uma governança bagunçada ou com uma falta de propósito claro na formação dos conselhos. Senão, eu não acho que tenha ficado mais difícil, não. Olha, a gente está chegando aí ao final do nosso tempo. Tem mais uma contribuição aqui para a gente encerrar. Eu queria, se vocês quiserem, evidentemente, que comentassem. É do Alexandre, eu vou ler para vocês. A questão é que a governança tradicional prioriza as inovações de sustentabilidade, evolução dos produtos atuais ou a eficiência, melhoria de processos. Mas a inovação disruptiva é a mais arriscada e contraria, via de regra, a boa governança. Mas a inovação disruptiva é a que cria valor de mercado e quebra empresas gigantes. Alguém quer comentar? Se vocês quiserem, começo aqui. Quer começar, Fred? Você respirou fundo aí? Pode ir lá, começa aí. Então, tá bom. Bom, a turma temos muitas pessoas muito qualificadas hoje aqui. A gente tem que tomar até cuidado com as nossas palavras aqui. O André Camargo, o Alexandre, que publicou um artigo
sobre um dos temas que a gente discutiu aqui. Muito legal saber que temos pessoas tão qualificadas aqui e tão atentas ao que está acontecendo em termos de inovação. Mas esse ponto que ele trouxe, ele é muito, muito crítico, porque se eu entendi bem a pergunta do Alexandre, o que você tem de geração de inovação no senior management de uma companhia é aquela inovação, vamos dizer, muito, muito mais incremental, melhoria de processo, que vai refletir no resultado melhor naquele exercício social ou no exercício seguinte. E daí, aqui assim, com todas as cautelas possíveis, que tem pessoas que têm mais viés, tem pessoas que têm menos viés, mas que, em último nível, vai refletir num bônus maior do senior management, porque vai ser implementado e vai dar um resultado imediato ou no médio prazo, e que ele vai se aproveitar também, e ele está lá dando a vida dele, ele tem que pensar no que é dele também. Então, nesse ponto, você tem muito mais incentivo de uma produção de inovação incremental. A inovação disruptiva, todos nós sabemos aqui, leva tempo. Ela leva investimento, você tem uma taxa de mortalidade, você coloca muito dinheiro com a incerteza do que aquilo vai gerar de resultado positivo no curto, médio e longo prazo. E ela, quando vem o salto de produtividade, quando vem esse incremento trazido pela inovação disruptiva, ela vem em grande nível, mas ela demora. E talvez o senior management ali já não consiga mais capturar todo aquele ganho. E é por isso que é tão importante que ter esse movimento fluido de inovação de baixo para cima e de cima para baixo, para você evitar esses conflitos que são normais dentro da companhia. Não estou aqui querendo falar que, puxa, a pessoa está agindo no interesse próprio. Não. Ela tem muito mais o incentivo de adotar e levar para o conselho uma ideia de uma inovação incremental que vai gerar resultado no curto prazo, até porque ela é cobrada para gerar resultado no curto prazo. Tá? Muitas vezes, assim, tá lá, o pescoço dele tá dado em garantia ali de resultado naquele exercício, do que uma inovação disruptiva que vai gerar resultado no longo prazo, que vai permitir a perenidade do negócio, a sobrevivência no negócio no longo prazo. E essa inovação que muitas vezes você tem que ter o push do conselho, ou mesmo das discussões no comitê, e para implementar e para subir para o conselho, porque o resultado não é no curto, médio prazo. Perfeito. Alguém quer mais acrescentar? Vocês sabem por que Deus fez o mundo em 7 dias? Porque não haviam legados. Então é fácil você fazer e inovar com tanta coisa como a gente vê no mundo, né? Em 7 dias, sem legados. Então, eu acho que um grande benefício que as startups, que as empresas nascidas digitais tiveram, foi justamente, eu não tenho cliente, eu não tenho um produto altamente disseminado, conhecido no mercado, então eu posso correr um pouco mais de riscos, né? Você imagina uma grande organização aí falando assim, não, ó, a partir de hoje, Volkswagen, eu não vendo mais carro a partir de hoje. Fala uma coisa até meio básica assim, eu não vendo mais carro. A partir de hoje, eu só alugo carro. Só alugo. Se quiser alugar, eu alugo. Se não quiser, eu não alugo. E de repente o mercado não está maduro, não está preparado para alugar carro. O consumidor ainda quer ter a propriedade do carro. O estrago talvez seja grande demais e seja irreversível. Então, esse foi o benefício que as empresas nascidas digitais tiveram. Elas podiam lançar uma inovação, não deu certo, pivotar essa inovação, fazer de novo e que está tudo bem. O mercado vai absorver isso daí, você começa de novo. Então, é verdade, as grandes organizações, elas vivem de inovações que são incrementais e que, às vezes, nos passa uma sensação de lentidão muito grande. Perfeito, acho que é isso. Olha, a conversa foi ótima, o tempo voou, o pessoal continua mandando contribuição, a gente ficaria aqui o resto da noite, se fosse possível. Agradeço aos três
Por favor, faça as últimas considerações aí para a gente encerrar essa ótima conversa nessa noite. Foi Fred? ótimo. Foi ótimo aqui essa conversa. Eu pegar o gancho, talvez, do Alexandre aqui, que traz o tema da boa governança. Eu acho que a governança ela tem uma raiz na origem da palavra, até muito ligada ao timão, algo que dá a orientação, né, que dá um rumo para a organização, com vistas a essa sustentabilidade, essa perenidade. Eu acho que o que a gente está vendo na verdade, uma evolução do tema da governança, a governança tendo que se transformar. Então, o que talvez era uma boa governança lá atrás, que a gente viu aqui como controle e etc., ela está se transformando, e a necessidade de uma outra governança, de outras práticas. Então, acho muito válido essa discussão que a gente teve aqui para entender de que forma a própria governança vem se transformando, desafiada aí pela inovação cada vez mais acelerada. Muito obrigado, achei também excelente a troca aqui com os meus colegas, o Cláudio, o Oswaldo, e em especial com os participantes hoje aqui muito ativos. Oswaldo? Agradecer a participação de todos, agradecer, Giane, novamente pelo convite, Fred também, Cláudio, pela participação aqui junto às discussões hoje e também as discussões preparatórias. Agradecer a presença de todos, agradecer a presença do meu amigo queridíssimo professor André Camargo, uma autoridade nesse assunto. Agradecer as participações do Alexandre, Rafael, de todos os outros que engrandeceram aqui o debate. Tudo que a gente está discutindo aqui, de novo, isso aqui é inovação, entendeu? Isso é tudo muito novo, então acho que tem espaço. Que legal vocês proporcionarem esse espaço para a gente ter esse tipo de discussão nesse nível, e muito grato, de novo, pelo convite, por esse bate-papo aqui. Cláudio? Eu faço um convite para cada um dos participantes aí ser um catalisador de inovação dentro das suas organizações. Então, eu acredito muito que a inovação, como eu já disse, é sobre pessoas, sobre cultura. Tem que ter um engajamento da alta liderança. Se não há um engajamento da alta liderança, é difícil que essa cultura sobreviva, mas eu acho que o inoculador pode ser qualquer um de nós. Cada vez que a gente leva para dentro das nossas organizações ideias, e de novo, não tem que ser sobre tecnologia, a gente ajuda um pouquinho a inocular esse senso, esse sentido aí de inovação. Eu quero agradecer vocês também aí por esse excelente bate-papo. É pena que a gente não possa ouvir e ver aqui os participantes. Eu me coloco desde já à disposição para quem quiser bater um papo. A minha agenda é muito louca, mas eu sempre abro algum espaço aí para boas conversas. Os meus contatos estão abertos no LinkedIn lá, celular e e-mail, se eu não me engano. E vai ser um prazer receber vocês e trocar mais uma figurinha sobre esse tema de conselhos e de inovação. Obrigada, gente. Boa noite a todos e um abraço. Tchau. Boa noite. Valeu. Boa noite, abraço a todos.